Tenho 73 anos. E se eu te disser que passei a vida inteira cuidando de todo mundo? E mesmo assim, muitas noites eu me senti sozinha dentro da minha própria casa? Meu nome é Lúcia. E eu não estou dizendo isso para parecer forte, nem para ganhar pena. Estou dizendo porque existe uma verdade que eu engoli por décadas e ela me custou caro. Mais adiante, eu vou te contar o que eu descobri tarde demais sobre esse cuidar que parecia tão bonito por fora. Você já reparou como a gente se acostuma a ser a pessoa que resolve? Aquela que lembra os remédios, que faz a lista do mercado, que percebe o silêncio no rosto do outro antes de todo mundo? Eu virei essa pessoa cedo. Eu era menina e já escutava. Lúcia, você é tão responsável? Aquilo entrou em mim como elogio e virou sentença. Minha mãe adoecia com facilidade. Meu pai trabalhava fora e voltava exausto. Eu aprendi a fazer comida simples, a estender roupa, a cuidar dos meus irmãos. Aprendi a adivinhar o humor da casa pelo barulho da chave na porta. E eu aprendi outra coisa, bem perigosa. Eu comecei a acreditar que o meu valor era ser útil. Você entende o peso disso? Porque quando a gente acredita nisso, a gente não descansa. A gente não pede. A gente não falha. Mais tarde, eu me casei. Tive filhos. Trabalhei. E fiz o que muitas mulheres da minha geração fizeram. Coloquei todo mundo na frente e fui ficando para depois. Depois, eu vejo meu médico. Depois, eu faço aquele curso. Depois, eu volto a ler. Depois, eu descanso. A mentira que eu acreditei por mais tempo foi essa, que ia chegar um dia em que sobraria tempo para mim. Mas antes de eu explicar o que isso fez comigo, deixa eu te mostrar como essa mentira se disfarça de virtude. Eu era a primeira a acordar e a última a deitar. Eu sabia onde estava cada documento, cada agulha, cada conta. Eu tinha um jeito de fazer a casa funcionar como se fosse uma máquina, e eu sentia orgulho disso. Só que tem um tipo de orgulho que vai corroendo por dentro, porque sem perceber eu comecei a fazer o cuidado virar uma forma de controle. Se eu cuidasse de tudo, nada desmoronaria. Se eu cuidasse de todos, ninguém iria embora. Se eu cuidasse de todos, eu não precisaria olhar para o que doía em mim. Você já fez isso? Já ocupou sua vida com as necessidades dos outros para não encarar as suas? Eu lembro de um domingo específico como se estivesse agora na minha frente. A mesa posta, o feijão no fogo, a carne cortada certinha, as crianças correndo, meu marido sentado, esperando, e eu em pé, indo e voltando, servindo, limpando, pegando, levando. Em algum momento eu parei perto da pia e senti uma coisa estranha, um vazio quieto, como se eu fosse uma empregada da minha própria família. Eu olhei para a janela, vi o sol bonito lá fora e pensei, quando foi a última vez que eu sentei para sentir o dia? E aí eu ouvi uma voz, não de ninguém, mas dentro de mim, dizendo, depois. Eu engoli e continuei. Os anos passaram assim, úteis, corretos, cheios de tarefas. E eu fui ficando cada vez mais eficiente e cada vez menos presente para mim. Eu adoeci algumas vezes, nada grave no começo. Pressão, dores, cansaço. Eu dizia, é idade, é estresse, é normal. E o que eu fazia? Mais café, mais força, mais silêncio. Porque eu, Lúcia, tinha medo de parar. Parar significava sentir. E sentir significava admitir que eu estava cansada de ser forte. Agora vem a parte que eu prometi que ia revelar mais adiante. E eu digo com cuidado, porque dói até hoje. Eu não cuidava de todo mundo só por amor. Eu cuidava também por medo de não ser necessária. Eu demorei anos para aceitar isso. Enquanto eu era indispensável, eu me sentia segura.
Enquanto alguém precisava de mim, eu tinha um lugar. E eu fui alimentando isso sem perceber. Eu resolvia antes que pedissem. Eu me adiantava. Eu evitava que os outros aprendessem. Porque, no fundo, se eles não precisassem de mim, quem eu seria? Você percebe como isso muda tudo? O meu cuidar tinha afeto, sim, mas tinha também uma barganha silenciosa. Eu cuido de você e você não vai me abandonar. Só que a vida não assina esse tipo de contrato. E foi aí que aconteceu o evento que me quebrou de um jeito que eu nunca contei direito para ninguém. Eu estava com 62 anos quando tive uma crise forte. Uma queda de pressão, um desmaio bobo, disseram. Fui parar no hospital. Nada dramático, nada de novela. Só eu, deitada, com um soro no braço e um silêncio enorme por dentro. E o que me atingiu não foi a agulha, foi o intervalo. Pela primeira vez em décadas, eu não podia fazer nada por ninguém. Eu não podia levantar para lavar um copo. Eu não podia organizar a casa. Eu não podia consertar a vida dos outros. E sabe o que eu descobri ali, naquele quarto com cheiro de álcool e madrugada? Que eu não sabia receber. Eu não sabia ser cuidada sem me sentir culpada. Eu não sabia ficar quieta sem me sentir inútil. Eu não sabia dizer eu preciso, sem pedir desculpas junto. E mais, quando minha família veio me ver, eles estavam preocupados, sim, mas perdidos, porque eu sempre fui o manual da casa. Sem mim funcionando, todo mundo ficava sem saber o que fazer. Aquilo deveria me fazer sentir importante. E fez por alguns minutos. Depois veio a tristeza. Porque eu percebi que eu tinha treinado as pessoas a dependerem, mas não a me enxergarem. Eu era necessária, mas eu não era conhecida. Você se sente conhecido por quem vive com você? Ou você só é útil? Quando eu voltei para a casa estava de pé. Torta, bagunçada, mas de pé. E isso foi outra pancada. O mundo não cai só porque a gente descansa. Eu sentei na cama e chorei baixinho, para ninguém ouvir. Chorei de cansaço. Chorei de raiva. Chorei de vergonha por ter me deixado por último por tanto tempo. E aí começou a parte mais difícil. Admitir que eu tinha participado disso. Porque é tentador colocar toda a culpa nos outros. Mas eu precisei encarar uma coisa. Eu também me abandonei. Eu fui me deixando para depois, como se eu fosse um objeto da casa. Como se eu fosse a panela, o pano de prato, o relógio na parede. Útil, silencioso, sempre disponível. E o corpo, uma hora, cobra. Hoje, aos 73, eu sinto o tempo de um jeito diferente. Não é medo o tempo todo, mas é uma consciência. Certas chances não voltam, certos depois viram nunca. Então eu quero te deixar algumas lições, não como conselho, mas como confissão de quem demorou demais. Primeira lição: cuidado sem limite vira dívida. Quando você cuida além do que aguenta, você começa a cobrar sem perceber, em forma de irritação, de mágoa, de silêncio. Segunda lição: quem só dá, uma hora perde a própria voz. E quando você perde a voz, você começa a viver pelo roteiro dos outros. Terceira lição: dizer não é uma forma de amor honesto, porque o sim forçado deixa um rastro feio dentro da gente. Quarta lição: ser necessária não é o mesmo que ser amada. Amor de verdade enxerga você mesmo quando você não está servindo nada. Quinta lição: se você não se escolhe em algum momento, o corpo escolhe por você. E geralmente ele escolhe com dor, com cansaço, com queda. Agora eu te pergunto, bem diretamente, quem cuida de você? E não vale responder ninguém, mas eu dou conta. Eu também respondi a isso. Outra pergunta: o que você vive adiando com a desculpa de que está cuidando de todo mundo? Um exame? Um descanso? Uma conversa? Um sonho simples? E mais uma, talvez a mais difícil. Você cuida por amor? Ou por medo de perder seu lugar?
Eu não virei outra pessoa da noite para o dia. Eu ainda tenho meu impulso de resolver tudo. Mas eu comecei pequeno, marcando consulta sem esperar a semana acalmar. Sentando 5 minutos sem culpa, pedindo ajuda sem me explicar tanto, aprendendo a não ser a primeira a levantar. E principalmente eu comecei a olhar para mim com um tipo de respeito que eu nunca tive. Porque eu, Lúcia, finalmente entendi que eu não fui colocada no mundo só para sustentar os outros. Se você chegou até aqui, eu quero que você pare por um instante e sinta a própria respiração. Só isso. Você ainda está aqui. E enquanto você está aqui, ainda existe tempo. Não infinito, mas real. A pergunta que fica, e que eu levo comigo quando apago a luz à noite, é esta. Quando a sua vida estiver perto do fim, você vai lembrar de ter vivido ou só de ter servido. Se isso tocou você de alguma forma, escreve nos comentários o que você percebeu que ainda dá tempo de fazer por você, mesmo que seja pequeno. E se você quer continuar comigo nessa conversa íntima sobre escolhas, tempo e o que a gente deixa para depois, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque às vezes uma única lembrança, dita na hora certa, pode mudar a forma como a gente vive o resto do caminho.